Oi, gente, então vamos a mais um outro vídeo sobre o cangaço. É o seguinte, eu me reportei e coloquei já várias, várias hipóteses de como nós continuarmos com a história do cangaço. Dentro daquele pensamento que veio do último vídeo que eu assisti, do Aderbal, em que ele se reportou à morte da Dulce, né? A última das cangaceiras vivas, foi embora este dia 9, esta semana, estamos no mês de dezembro, né? Então ele fez ele mencionou uma frase que havia escutado da Sila, e essa frase se resumia no seguinte: a Sila teria o alertado para não mudem a história do cangaço, porque depois que nós nos formos, uma das últimas cangaceiras foi ela, o Zé Sereno foi antes, que era o Amásio dela, e agora a última, pelo menos que nós tenhamos notícias, foi exatamente a Dulce, né? A Dulce partiu, que Deus a tenha, né? Então, essa questão de colocar um ponto final no estudo do cangaço, ela é muito, ela limita, né? Ela limita os nossos pensares, e também que adiantemos o quanto se faz necessário prosseguir e não parar. Por quê? Porque a época em que a Sila deu os depoimentos, já foi 3 décadas depois que ela já morava em São Paulo, ela foi localizada pela Cristina da Mata, pelo Mesquita, né? Também pelo doutor Amauri, né? Mas vejam só, os estudos que foram feitos à época, né, daquelas cabeças sem os corpos, eu sempre me reporto a isso, porque não se pode fazer, apontar uma causa mortis somente com a cabeça sem o corpo, tem que ser todo, o conjunto, o todo, o ser humano completo, entre aspas, né? O físico todo, né? E para se estudar, conforme foi estudado naquela escola no Instituto Nina Rodrigues, né? Eles tomavam por base aquela teoria lombrosiana, que caiu, não deu certo. Inclusive, eu estava assistindo a um vídeo da doutora Ana Beatriz, e ela nos mostra agora, né, a evolução e o que ainda tem por vir, por se entender as mentes humanas, os comportamentos, através dos estudos científicos. Então, ela estava mostrando, por exemplo, como o ser humano, né? Nós temos os nossos neurônios, né? O cérebro, que está dentro de nossa cabeça, claro, né? Mas aí ela estava mostrando também a parte dos neurônios. Aí ela estava mostrando os hormônios da endorfina, da dopamina, da citocina, da serotonina, beta, né? Que é um componente, né? Que nos coloca com um objetivo assim mais focado, ficamos focados mais no trabalho, né? A teta, eu não sabia que tinha, né? Que é um hormônio da meditação, do relaxamento. A GABA, né? Que está acima de 40 Hz, né? Segundo ela, né? Aí ela vai falar
todas essas coisas que podem determinar o comportamento do ser humano. Portanto, o comportamento do ser humano não era diferente. Não, ninguém alcançava ainda, aquela época do cangaço lampiônico, ninguém alcançava e entrou naquela de tomar por base os estudos de Lombroso, que Lombroso acreditava que as pessoas feias, as pessoas negras, as pessoas pobres, desarrumadas, eram tudo pessoas com tendência, até qualquer defeito físico para Lombroso, bastava andar feio, aquele andar todo desengonçado, que era uma das características que dizia que a pessoa poderia ser ou tornar-se um criminoso. Se fosse assim, né, vamos lembrar do Aleijadinho, aquele, né, que deixou obras de arte fantásticas, maravilhosas, lá em Minas Gerais, né? Dessa forma, se os negros tinham tendência ao crime, então, sim, os negros, o clima influenciava, o clima, imagina ele, né, o Nina Rodrigues, ele acreditava que as pessoas que nasciam nos climas quentes, por exemplo, aqui no sertão, as pessoas no sertão do Maranhão, que era a terra dele, né, eram pessoas com tendências ao crime. E isso daí tudo vai sendo analisado e vão mostrando através de testes, né, que hoje se fazem os testes, e vai mostrando que são tantas as coisas ainda, é um universo ainda para você ainda descobrir, né? Portanto, o Virgulino nasceu no sertão, clima quente, então ele já tinha esse componente, porque nasceu no sertão, mas todo sertanejo, ele deu para o crime? Não. Então, é isso que nós temos que agora continuar com os estudos e também levar para exatamente, aplicar a metodologia científica e não ficar agora, conforme o Aderbal disse, não, vamos estudar com mais seriedade. Portanto, ele demonstrou que não estudava, que não tinha seriedade. Aqueles vídeos que ele mostra, eles não eram analisados, né, pelo próprio dono dos vídeos, pelo entrevistador, que foi ele, que é detentor de um grande acervo. Ele não analisava o cangaço dentro dos moldes que deve ser, que é empregando digamos assim, uma metodologia, né? Então, ele se limitou a escutar a Sila e a dizer, não, o que a Sila disse é verdade, o que a Sila disse, a gente não pode, digamos assim, sair daquela linha, né? Não pode sair, porque a gente tem que ser fiel ao que Sila disse. Quando a Sila entrou no cangaço, para o cangaço, e no cangaço, e dentro, ela ficou no cangaço, né? Entrar já é dentro, certo? Então, a Sila, ela simplesmente, ela tinha... A idade dela era desconhecida por ela própria, ela não sabia, né? A idade dela supõe-se que entre 12 e 14 anos de idade, ela entrou, passou quase 2 anos, né? E nada mais que isso. Portanto, aí a gente pergunta, a Sila foi feliz? A Sila foi feliz? Naquela época, ela não tinha nenhuma decisão sobre as atitudes dela, sobre o que ela queria, o que ela fazia. Ela não teve nem a oportunidade de pensar numa vida diferente. Tanto que, depois que ela foi dar os depoimentos na televisão, no Jô Soares, aí, e também ela encontrou com algumas outras escangaceiras, ela disse, aquilo era vida, era uma vida de muito sacrifício, né? Mas ela não quer que mude,
ela não queria que mudasse a forma dela pensar, porque aquilo ficou na mente dela, nas lembranças, né? E ela fantasiou muito e ganhou dinheiro com isso. Então, para ela justificou tudo que aquilo, todos aquelas entrevistas, ela se tornou uma pessoa, digamos assim, uma estrela, né? Tem até um livro do cangaço ao estrelato, né? Então, para ela foi bom essa parte daí. Mas ela também dizia que a gente não sabe o que era beijar nem nada, era natureza em cima das pedras, quando o Zé Sereno a usava, né? Que eram amásios, né? Não tinha essa história de beijar, essa história não tinha, não. Essa história de acarinhar, ela até fala esse termo. De acarinhar não tinha, não existia. Então, essas coisas que nós vamos agora procurar entender, né? E saber qual era a perspectiva de futuro da Sila. Se a Maria foi morta, segundo ela, a Maria do Capitão Maria de Déia, depois Maria Bonita, e agora Maria Bonitinha, que estão dizendo que chamava Maria Bonitinha. Qual era a perspectiva de vida? Ela, quando teve a oportunidade, ela fugiu, ela escondeu a verdade, né? Então, e para o Lampião, o que é que nós podemos pensar? Qual era a perspectiva de vida do Lampião, do Virgulino? Qual era? Era terminar morto, conforme acredita-se que ele foi morto ali em Angico, provavelmente. Ele foi morto em Angico, agora as condições é que nós não sabemos exatamente as condições. Ele tomou o veneno, ele atirou na própria cabeça, ou o Luiz Pedro atirou na cabeça dele porque havia um pacto entre os dois, um pacto amoroso de quando um morrer, o outro se matar, ou vice-versa, né? E depois vem a constatação que o próprio o Sandy, que o reconheceu, e também o que matou realmente, o que disse que matou, né, o Panta de Godoy, que deu o tiro de misericórdia, também disse que a arma do Virgulino não saiu nenhuma balinha dali, né? Que ele estava lá e a arma dele estava encostada lá num lugar, numa pedra, provavelmente, porque ele estava se debatendo numa pedra, e a arma dele estava assim, digamos, do lado, ele não estava nem, digamos, vestido conforme gostava de se enfeitar. Então, provavelmente, é bem provável, né, que haja sido o Luiz Pedro que deu aquele primeiro tiro na parte fronto-parietal e depois o Panta de Godoy deu um tiro de misericórdia. Portanto, são essas coisas que nós imaginamos e que ele pode também ter suicidado, porque se ele, né, levava, dizem, os companheiros, os comparsas dele dizem que ele tinha veneno, que ele preferia, né, se matar a se entregar às polícias, também seria uma hipótese. Mas como teve os 2 tiros, né, na cabeça, né, portanto, então ele não se envenenou. Né? Ele não tomou o veneno antes, porque se ele tivesse ingerido o veneno, ele não teria atirado na cabeça. E se ele deu um tiro, vejamos, gente, tudo é coisa para a gente imaginar. Imaginar não, raciocinar. Se havia um tiro na cabeça, quem dá um tiro na própria cabeça não dá no outro lado da cabeça, né? E se foi ele próprio, a arma dele não estaria ali próximo dele, sem sair um tiro sequer, né? Então, tudo isso é coisa para a gente analisar. Ora, a arma dele não saiu um tiro sequer, segundo o Panta de Godoy, e segundo as pessoas que depois chegaram, o Sandy mesmo, que também falou isso, e teve um outro que eu esqueço, às vezes eu esqueço o nome, porque são tantos, né, envolvidos, o Durval.
o Durval. Diz que não saiu uma balinha, portanto, não foi ele que se matou. Pode ter sido exatamente o grande amigo, que eles tinham uma amizade, tinham um afeto muito grande um pelo outro e prometeram que morreriam juntinhos, né? Então, primeiro, não havia possibilidade dele próprio dar o tiro na própria cabeça, né? E depois dar no outro lado da cabeça. O Luiz Pedro foge, depois retorna, né? Aí foi quando ele foi alvejado e morto, né? Pelo pai velho, né? Certo? Que roubou o dinheiro, o ouro dele todo, do Luiz Pedro, né? Então, eu acho que não fica mais tão difícil de nós imaginarmos que quem estava próximo do Virgulino era o Luiz Pedro. Saiu, retorna. Quando retorna, não consegue chegar até o Virgulino. E quem termina e dá o tiro de misericórdia é o Panta de Godoy. Então, fica aí, né? E lembrando que a diversão do Virgulino era matar, era serial killer, a diversão dele e os prazeres dele eram prazeres serial killer, né? Matando praticamente, sempre mantendo o ritual. A mesma coisa ele praticava quando ele ia eliminar uma pessoa, ele sempre matava, ou mandava matar e ficava olhando, ou tocava fogo nas pessoas, né? Todas são coisas que não vamos parar de analisar, e com esses conhecimentos que nós vamos conseguindo através de médicas como a doutora Ana Beatriz, que ela dá muitos exemplos bons, eu até aconselho que vocês entrem no canal dela, né, e vejam o podcast. Eu vou repetir, aí tem aqui Jogo da Velha, podcast Jogo da Velha 689. Vocês vão ficar muito bem informados, né, para a gente sair daquela mesmice e não ter que atender a digamos, a um pedido, a uma ordem da Sila para não mudar a nossa linha de pensamento, né? E para evoluir e não estagnar, né? Conforme ela disse. Isso agora é o mínimo. É o mínimo. O que a frase da Sila foi para preservar os gostos dela, as fantasias, as lembranças, que ela deve ter aprendido a conviver, né? Correndo, mesmo que ela tenha dito depois que era difícil, mas ela aprendeu, foi o que ela aprendeu, foi viver assim no cangaço e depois lucrar vendendo material para livros. Ela mesma fez biografia dela própria, não foi ela que escreveu, mas mandou escrever, né? E ela saiu do cangaço para o estrelato, virou estrela, né? Estrela do cangaço, mas virou estrela, não é?